Eu quero partilhar com vocês hoje o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler 1 Coríntios 15, versos 1 a 4. Abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta, porque gostaria de considerar esse capítulo com vocês. Paulo escreve assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre a melhor notícia do mundo. Este é o mais longo texto da Bíblia sobre esta magna verdade, a doutrina da ressurreição. Nós temos outros registros bíblicos, mormente da ressurreição de Cristo nos evangelhos sinóticos e no evangelho de João, mas este é o mais detalhado, mais rico e mais extenso texto da Bíblia sobre esse assunto. A grande pergunta é por que Paulo escreveu este capítulo? E a resposta a esta pergunta está no capítulo 15, versículo 12. Eu peço que você observe comigo. A igreja de Corinto era uma igreja grega. Corinto era a capital de uma província chamada Caia. E a igreja de Corinto ficava sob a influência da filosofia e do pensamento grego. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Isso por causa do dualismo. Para eles a matéria que você pega, tange, era totalmente má. Então na cabeça dos gregos, a morte libertava a alma da prisão do corpo. E para os gregos, ressurreição era voltar essa alma que ficara livre na morte para a prisão do corpo outra vez. Então eles rejeitavam a doutrina da ressurreição. Muito embora eles crescem que Cristo tinha ressuscitado, pelas muitas evidências históricas, eles estavam negando que os mortos pudessem ressuscitar. É bem verdade que nem todos os crentes, mas alguns dos crentes membros da igreja de Corinto. Olha o versículo 12 comigo. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, grife dentre vós, ou seja, dentro da igreja, membros da igreja, que não há ressurreição de mortos. Então, essa notícia chega para Paulo. Olha, Paulo, tem alguns membros lá na igreja de Corinto que estão colocando em xeque, estão duvidando, estão negando a ressurreição dos mortos. Então Paulo escreve esse texto pastoralmente e apologeticamente para resolver essa questão. E Paulo vai mostrar para nós aqui, irmãos, esta magna verdade em três perspectivas. Com respeito ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Com respeito ao presente, a ressurreição de Cristo é um artigo de fé, no qual estamos fincados. Porque as melhores notícias do mundo vieram do túmulo vazio de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, então o cristianismo é uma falácia. Então a mentira salvou o mundo. Mas com respeito ao futuro, a ressurreição de Cristo é o estandarte tremulante da nossa esperança.
significando que o túmulo não é o nosso último endereço e que a morte não tem a última palavra. Essa verdade, ao longo da história, tem sido muito, muito atacada. Por exemplo, já lá em Mateus, há um registro do interesse de negar a ressurreição de Cristo. Foram umas notícias novas de Satanás. Não, vão dizer aí que os discípulos corromperam os soldados, para que eles falassem que Cristo havia ressuscitado. Outros disseram, não, ele nem chegou a morrer, ele desmaiou na cruz. Ao ser colocado num túmulo cavado em rocha, que tinha muito ar fresco lá dentro, porque era um túmulo grande, ele recobrou as forças. Outros disseram, não, as mulheres é que foram no túmulo errado e saíram propalando que ele havia ressuscitado. Outros disseram, não, foram os romanos que transferiram de um túmulo para o outro, e os discípulos espalharam essa notícia que ele ressuscitou. Ora, bastaria que os romanos ou os judeus desfilassem com o corpo de Cristo pelas ruas de Jerusalém, e o cristianismo estaria morto no seu berço. Então, a partir de agora, Paulo vai trazer para nós a confirmação de que Cristo ressuscitou, usando alguns argumentos. Em primeiro lugar, ele vai mostrar o fato da ressurreição com 3 argumentos. Primeiro, olha o versículo 2 comigo. Por ele, ou seja, pelo Evangelho, também sois salvos. E ele vai dizer que no verso 2, ele anunciou o Evangelho, que os coríntios receberam, e ainda perseveravam. E ele diz, por esse Evangelho vocês são salvos. E aí a pergunta é esta: se os coríntios estavam salvos pelo Evangelho, isso é uma prova que Cristo ressuscitou. Porque o Messias morto não pode salvar nem ele mesmo. O Messias morto é um fracasso. Se a história da redenção tivesse terminado na sexta-feira da paixão, o cristianismo seria um engodo. O fato de você e eu estarmos salvos é uma evidência inequívoca de que Cristo ressuscitou. Portanto, nós não cremos num Cristo que esteve vivo e está morto. Nós cremos no Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. E tem as chaves da morte e do inferno. O segundo argumento de Paulo para provar que Cristo ressuscitou, está aí no versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo? É que a morte de Cristo não foi um acidente, e a ressurreição de Cristo não foi uma surpresa. Cristo não morreu naquela cruz porque ele foi uma vítima indefesa da orquestração do Império Romano. Cristo não morreu naquela cruz porque o Sinédrio conspirou contra ele para prendê-lo à traição. Cristo não morreu naquela cruz porque Judas o traiu, ou porque o Sinédrio o condenou, ou porque Pilatos o sentenciou, ou porque os soldados o pregaram naquela cruz. Cristo morreu naquela cruz porque o Pai o entregou por amor, e ele voluntariamente caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Tudo isso estava abundantemente profetizado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento retrata não só a morte de Cristo, como também a vitória dele sobre a morte. Então, é impossível você crer na Bíblia e descrer da ressurreição. O terceiro argumento que Paulo vai usar para provar que Cristo ressuscitou é que ele apareceu a várias testemunhas. Por exemplo, no verso 5 ele apareceu para Cefas e para os 12, no verso 6 para mais de 500 irmãos de uma só vez, no verso 7 para Tiago e para todos os apóstolos, e no verso 8 apareceu também para Paulo. Então Cristo ressuscitou e deixou-se conhecer.
não foi um fato escondido, não foi uma ilusão óptica, não foi uma mentira, um fake news espalhado. Não, ele deu provas categóricas, insofismáveis da sua ressurreição. Alguém diz assim: mas então me prova cientificamente que Cristo ressuscitou? Bom, isso nós não podemos fazer. Prova científica é aquilo que você leva para um laboratório e repete a experiência quantas vezes você quiser. A ressurreição de Cristo não é prova científica, é uma prova judicial, é uma prova histórica. Por exemplo, você e eu sabemos que Dom Pedro I existiu. Você estava lá? Você foi contemporâneo dele? Foi vizinho dele? Mas ele existiu, você sabe disso, tem evidências históricas. Muito embora nós não fôssemos contemporâneos de Cristo no primeiro século, e nós não tenhamos sido testemunhas oculares da sua ressurreição, nós sabemos inequivocamente que ele ressuscitou. Há provas documentais, testemunhais, históricas deste fato. A segunda verdade que Paulo vai mostrar nesse texto, não é apenas que a ressurreição é um fato, mas que a ressurreição é importante. E a partir do verso 12 ao 19, Paulo vai elencar 6 razões pelas quais a ressurreição de Cristo é sumamente importante para você e para mim. Primeiro, versículo 14, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, o que eu estou fazendo aqui seria uma loucura, e o que vocês estão fazendo aí seria uma perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, toda a pregação do Evangelho é uma falácia, todo o seu conteúdo é uma mentira, todas as suas promessas são utopias. Segundo, se Cristo não ressuscitou, versículo 14, é vã a vossa fé. Então o que você crê não passa de um sonho tresloucado, um pesadelo. O conteúdo da sua fé então é uma farsa, é uma utopia, é uma quimera, é uma fantasia, é uma irrealidade, se Cristo não ressuscitou. Terceiro, versículo 15, ele diz: se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus. Isso é um crime de perjúrio, dizer que Deus fez o que Ele não fez. Os pregadores, apóstolos, pais da igreja, reformadores, avivalistas, os pregadores contemporâneos, que anunciam essa verdade, são farsários, são mentirosos, são espalhadores de fake news. Quarto, se Cristo não ressuscitou, versículo 17, ainda permaneceis nos vossos pecados. Então não tem salvação, não tem vida eterna, não tem céu, não tem esperança, não tem redenção, não tem nada disso. Todo esse discurso, toda essa prática da igreja não passa de um vazio, de um engano, de uma mentira, de uma proposta vergonhosa. Ele disse: se Cristo não ressuscitou, em quinto lugar, versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Você se lembra daquele parente seu, daquele amigo seu, daquele irmão seu, que você participou do culto, do funeral, onde cantamos, choramos, mas nutrimos a esperança da vida eterna? Pois nada daquilo fazia sentido, tudo aquilo era uma ilusão, se Cristo não ressuscitou. Finalmente, sexto lugar, ele diz no verso 19 assim: se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está querendo dizer com isso? Havia uma filosofia grega muito conhecida, e é tão conhecida até hoje, nós chamamos hoje de hedonismo, e a essência dessa filosofia é o prazer. A vida é o curto percurso do berço à sepultura. Então curta a vida, então aproveite a vida, então beba todas as taças dos prazeres, então não se reprima,
Então não negue nada ao seu coração que ele deseja, porque morreu, acabou. Não tem amanhã, não tem futuro, não tem juízo, não tem eternidade. Se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança é uma mera fantasia. Mas Paulo conclui essas argumentações todas de forma eloquente e retumbante no verso 20, dizendo assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Isso não é uma fantasia, isso é uma verdade, isso é um fato, isso é inegável. Ainda que o inferno se levante, ainda que o mundo seja cheio de fúria contra essa verdade, ela há de prevalecer. Talvez você pergunte: por que o mundo odeia Cristo, irmãos? Por quê? Jesus disse: o mundo me odeia, e o mundo odeia a igreja. Preste atenção nisso, o mundo odeia a igreja, porque o mundo odeia Cristo na igreja. Mas por que se odeia Cristo? É porque Ele está vivo. Ninguém odeia os faraós do Egito, ninguém odeia hoje mais Senaqueribe, ninguém odeia mais hoje Nabucodonosor, ninguém odeia mais hoje Alexandre o Grande, ninguém odeia mais os Césares de Roma. Por que não? Porque estão mortos. Sabe por que Cristo é odiado? Porque existe cristofobia. É porque Jesus está vivo, é porque o túmulo dele está aberto, é porque ele venceu a morte. Mas agora, Paulo vai passar por uma terceira mensagem, neste capítulo, que é mostrar a ordem da ressurreição. Veja comigo, dos versos 20 ao 34. Confira o verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiramente, vamos entender a linguagem do dormir, sendo Ele as primícias dos que dormem. Essa mesma expressão está lá no verso 6, também ela está lá no verso 51, e a pergunta é: o que é que dorme quando alguém morre? É o corpo ou é a alma? Porque isso tem uma metáfora. Quando diz que as pessoas dormem, quando você fala em dormir, você pensa em duas coisas. Primeiro, quem dorme está descansando. Segundo, quem dorme vai acordar. Se não acordou, porque não dormiu, morreu. Então, a Bíblia usa a linguagem, ou a figura, ou a metáfora do dormir para quem morreu, para mostrar que a morte não é final. À luz de João 5, 28 e 29, quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, vão acordar. Agora, o que é que dorme? É o corpo ou é a alma? E a resposta é o corpo que dorme, a alma não. A alma não. Algumas pessoas ficam confusas sobre isso. O que acontece quando um crente morre? Se você perguntar para um ateu, ele vai dizer assim: morreu, acabou. Outros dizem: não, morreu, vai para o purgatório a alma, porque a pessoa não era tão boa para ir direto para o céu, e não era tão má para ir direto para o inferno, então vai para o purgatório, vai padecer lá, não sei quanto tempo. Outros dizem: não, morreu, o espírito desencarna e reencarna, depois morre, desencarna e reencarna, e esse ciclo vai para toda a vida, vai para frente. Outros dizem: não, morreu, a alma vai dormir com o corpo. É isso que a Bíblia ensina? Não. O que a Bíblia ensina? No momento em que um crente morre, diz Hebreus, que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Diz 2 Coríntios 5:8, que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. O Senhor não está na sepultura, o Senhor está no céu.
Diz Filipenses 1:23 que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E onde está Cristo? À destra de Deus. O que Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo na sepultura? Não, no paraíso. Então, quando um crente morre, a alma dele imediatamente vai para o céu, começa a desfrutar das venturas do céu, até porque o seu corpo não sobrevive sem a alma, mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Você que foi feito do pó, e é pó, ao morrer volta ao pó. Mas a alma que é imortal, ela vai para Deus e começa a reinar com Cristo. Apocalipse 20 diz que as almas estão reinando com Cristo no céu. Agora olha o que vai acontecer aqui no versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Então vamos entender o que vai acontecer aqui. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia, ele vem com um grande séquito de anjos, que vão recolher os escolhidos nos 4 cantos da terra. E aquelas almas que estavam com ele no céu, reinando, desde Abel, o primeiro homem a morrer na história, até o último que morreu e foi para o céu, essas almas glorificadas retornam com Cristo na sua segunda vinda. Esse corpo, que era pó, foi feito do pó e voltou para o pó, ressuscita gloriosamente, e então esse corpo glorificado se une àquela alma que desceu com ele glorificada, e então agora está completo, e estaremos assim para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, ele vai colocar, diz o verso 24 e 25, que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Em outras palavras, ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E a igreja, a noiva, reinará com ele para sempre e sempre e sempre. Mas agora vem uma outra questão que Paulo vai abordar, talvez uma das mais importantes, que é a natureza da ressurreição, dos versos 35 a 50. Olha comigo aí a pergunta do verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Irmãos, essa é uma pergunta muito emblemática. Talvez, pastor Newton, é a pergunta que eu mais escuto com um pastor nos meus 40 anos de pastorado. Pastor, como é que vai ser na ressurreição? Nós vamos nos conhecer no céu? Como é que vai ser o nosso corpo? Eu tenho uma boa notícia para lhe dar, sobretudo para as meninas, para as mulheres. O corpo da ressurreição não vai brigar, nem com o espelho, nem com a balança. Se você perguntar: pastor, nós vamos nos conhecer? Mas é claro, é óbvio que sim. Você já imaginou você morando com alguém eternamente, sem saber quem ele é? Agora aqui nós conhecemos em parte. Eu sou casado há 35 anos. Quando alguém me pergunta assim: você conhece a sua mulher? Eu falei: eu conheço em parte. Em parte. Se eu chegar a 50 anos e me fizer a mesma pergunta, eu vou responder: eu conheço em parte. Você e eu não nos conhecemos completamente. Deixa eu fazer uma perguntinha honesta aqui. Você já ficou chocado com você mesmo? Vou usar uma palavra mais forte. Você já ficou escandalizado com você? Não, acho que não fui eu não. Não, eu não pensei isso não. Eu falei isso? Eu tive esse comportamento?
nem nos conhecemos. Mas lá nós conheceremos como também somos conhecidos. Aqui vemos nublado, como por espelho, entendendo espelho na época de Paulo, não era esse espelho lindão, todo claro que nós temos não. Mas lá veremos face a face. Agora, alguém responde assim, pastor, então não vai ser legal não. Porque já pensou chegar lá no céu e não encontrar meu pai? Não encontrar minha mãe? Meu filho, minha filha? Meu marido, minha esposa? Vai perder a graça. Isaías 65 nos diz que nós não vamos ter lembranças das coisas tristes no céu. É por isso que a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos, quantas lágrimas? Toda lágrima. Agora, é claro que lá no céu nós não vamos ser a família que somos aqui, Silva, Pereira, Oliveira, Lopes, não. Lá no céu você não vai amar mais quem foi aqui, sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho e sua filha, do que você vai amar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Às vezes a gente nota até num funeral, sobretudo aqueles que já foram casados há tantos anos, uma vida bonita, e aí o que está ficando, passa a mão naquele que já está indo, a mãozinha gelada, diz, olha, daqui a pouquinho eu estou indo também. Passando a ideia que o casamento vai continuar lá no céu. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para lhe dar. Para uns é boa, para outros é má. Casamento é só para essa vida. Tem casamento lá no céu não. Alguns dizem assim, até que enfim, porque eu não estou aguentando mais. Que pena que não vai ter mais. Então aproveita agora, porque lá não tem não. Lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Mas permanece a pergunta, em que corpo vem? Então pense comigo. Morreu o bebezinho no ventre da mamãe, não chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Ou pense comigo, morreu o vovozinho de 100 anos, vai ser um vovozinho de bengala glorificado no céu? Ou morreu alguém com um problema de má formação física, sem um braço, sem uma perna, ou sem ambos os braços, sem ambas as pernas, vai ser uma pessoa defeituosa, mas glorificado no céu? E a resposta que nós temos na Bíblia é que não importa a idade ou a condição física, todos nós vamos receber um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo, pleno, perfeito, sem defeito. Mas a pergunta está no ar ainda, em que corpo vem? E ao responder essa pergunta, Paulo até usa uma palavra pesada, insensato. E ao afirmar isso, ele vai usar 3 metáforas para explicar como é que vai ser o corpo da ressurreição. A primeira metáfora está no verso 36, é a metáfora da semente. E ele diz, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer, e quando semeias, não semeia o que corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente, mas Deus dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo aqui, que no corpo da ressurreição terá continuidade e descontinuidade. Como assim? Continuidade, porque se morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o José da Silva. Se morrer um crente, não vai ressuscitar um ímpio, e se morrer um ímpio, não vai ressuscitar um crente. Isso é continuidade. A morte não é varinha de condão que muda ninguém. Qual é a descontinuidade? A resposta está no verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que significa isso? Esse corpo que você e eu temos, começa a envelhecer quando nasce,
E as rugas vão aparecendo, os cabelos brancos vão surgindo, para muitos os cabelos vão caindo, as pernas vão ficando bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E esse corpo vai ficando até mesmo enrugado, encarquilhado, caquético. A corrupção. Quando semeia esse corpo, e o corpo é uma espécie de semente, o que vai brotar do túmulo é um corpo incorruptível, não vai ficar velho, não vai ficar cansado, não vai ter defeito, não vai ficar doente, não vai ter estresse, não vai brigar com a balança, não vai brigar com o espelho. Esse é o corpo da ressurreição. Ele diz mais no verso 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos, eu já tive ovelha, que ficou 14 anos, um irmão muito querido lá em Vitória, 14 anos em coma. Eu já visitei ovelha que o corpo foi murchando, parecia que só tinha pele e osso, e a doença implacavelmente surrou aquele corpo machucado e maltratado pela dor. Quando você lançou aquela semente, aquele corpo estava desonrado pelo sofrimento, mas o que vai brotar daí é um corpo glorioso. Diz Daniel que vai brilhar como o sol no seu fulgor. O verso 43 diz, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Esse corpo nosso é tão fraco, quando a pessoa é jovem, ele corre, participa das maratonas, ele não tem obstáculo, daqui a pouquinho já não corre mais, daqui a pouquinho não se apressa mais, daqui a pouquinho os passos estão cadenciados, daqui a pouquinho ele precisa de uma bengala, tem fraqueza, mas o corpo que vai surgir daí é um corpo poderoso, como o corpo de Jesus, que entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta, aparecia, saía aqui de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, 123 quilômetros em linha reta, sem precisar percorrer o trecho, com o seu corpo físico de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. E eu pergunto a vocês, a que velocidade, ou com que velocidade ele voltou para o céu? O astrônomo russo, quando chegou na Lua, disse, cadê Deus? Não estou vendo. Os cientistas dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Onde está o céu? Se Jesus tivesse voltado para o céu, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele estaria logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a vocês, com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Qual a distância do céu à terra? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não no sentido de que não teremos um corpo, mas no sentido de que viveremos uma outra dimensão. Todo este vasto universo glorificado por Deus, novos céus e nova terra, será o nosso habitat, e nós estaremos com Ele, e nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus realizou, teremos um corpo poderoso. A pergunta permanece, em que corpo vem? E Paulo responde com a segunda metáfora no verso 40, aliás no verso 39, nem toda a carne é a mesma, porém a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Você pergunta, Paulo, você está ensinando que animais e aves e peixes também ressuscitam? É isso que Paulo está ensinando? E a resposta é um sonoro não. Porque essas coisas parecem que não estão muito claras mais para a nossa geração, viu, irmãos? Há poucos dias uma mulher me ligou e me fez uma pergunta, e disse, pastor, eu estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu tomei um susto, não consegui elaborar uma resposta assim pronta, imediata.
E enquanto eu pensava numa resposta, ela deu a resposta. Porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. E eu disse: o problema é da senhora, eu não quero entrar em briga de família. Entendamos uma coisa: Deus fez 3 tipos de seres. Deus fez os anjos, que são espírito e não têm corpo. Deus fez os animais, que têm corpo e não têm espírito. E Deus fez os homens e as mulheres, que têm corpo e espírito. Por quem Cristo morreu? Não foi pelos anjos. Os anjos que caíram não têm redenção, e os que não caíram não precisam de redenção. Cristo não morreu na cruz pelos cachorrinhos, por mais amáveis que eles sejam, e mais bem cuidados, e devem ser bem cuidados mesmos. Jesus não morreu na cruz pelo gatinho. Gatinho morreu, acabou. Então vamos ilustrar isso aqui. Imagine que morre o cachorro de estimação da família. Abra uma cova no quintal e sepulta o cachorro. 100 anos depois, na mesma família, morreu o papagaio de estimação. Sepulta na mesma cova. 100 anos depois, na mesma família, morre o peixinho do aquário. Sepulta na mesma cova. 100 anos depois morre alguém da família, dessa família, e sepulta na mesma cova. 100 anos depois você vai lá e abre a cova. O que tem lá dentro? Pó. Tudo misturado. Pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe, pó de homem. Misturado. No dia da ressurreição, como é que vai ser? Deus sabe distinguir o que é pó de gente, o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe. Alguém pergunta: pastor, mas como é que fica esse negócio de cremar? Como é que fica? Como é que vai ressuscitar? Você pega a cinza, joga no rio, como é que vai ressuscitar? Ressuscitar de como? Se você crê que do nada Deus criou o universo, você não tem dificuldade nenhuma de entender que Deus vai catar cada pó de cinza, cada grão de terra, onde estiver, e esse corpo vai ressurgir gloriosamente. Em que corpo vem? A pergunta permanece, e Paulo usa a terceira metáfora no verso 40, para explicar. Como há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida, um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres, um é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo? Que muito embora todos os corpos glorificados na ressurreição vão brilhar, nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Está lá em Daniel 12:2, que aos que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como o sol no firmamento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3, que muitos crentes construíram sobre o fundamento, com material perecível, como madeira, palha e feno, e o fogo provará a obra de cada um. Então muitos entrarão no céu como que através do fogo, mas não receberão galardão. Eu acho que muita gente vai entrar no céu com cheiro de fumaça, e vai ficar meio lusco-fusco, porque embora foram salvos pela graça, depois eles cruzaram os braços e não fizeram nada para o reino de Deus. Pois bem, deixa eu terminar. O último ponto que Paulo trata nesse assunto aqui é o tempo da ressurreição, dos versos 51 ao 58. E olha o que vai dizer no verso 51: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então vamos entender aqui. Quando Paulo diz que ele vai dizer um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta de Deus. Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, vai ter gente viva, claro, e nós esperamos que seja na nossa geração. Paulo esperava que fosse nos dias dele, nós esperamos que seja nos nossos dias.
Agora, antes dos vivos serem transformados, porque nós não podemos subir com esse corpo, eu não suporto a glória de Deus, os mortos vão ressuscitar primeiro. Então não há nenhum prejuízo de um crente morrer. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz Paulo. Por quê? Porque quando um crente morre, o corpo fica descansando, e a alma vai para o céu reinar com Cristo. Quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados, os mortos ressuscitam. Então ele tem primazia dos dois lados. Agora ele diz que a volta dele será tão repentina, que ele usa a palavra momento, num momento, e a palavra momento no grego é átomos, de onde vem a palavra portuguesa átomo. E essa palavra descreve algo tão rápido como você abrir e fechar seus olhos, ou como faiscar de uma estrela, ou como dardejar da cauda de um peixe. Então, cuidado, não pense que você vai ter tempo para se preparar no final, não. Tem muita gente iludida, dizendo, não, se eu não for da primeira, eu vou da segunda. Vai ter uma tribulação aqui, mas eu vou ficar firme, depois eu vou na segunda chamada. Vai não, vai ter segunda chamada não. Leia melhor sua Bíblia, e você vai perceber que Jesus volta, ele entra para as bodas, e a porta é fechada, não adianta bater, não dá prazo para ir comprar azeite, não. É por isso que a Bíblia diz, hoje é o dia, amanhã é tarde demais, então se prepare. A maior loucura que você pode fazer na vida é viver despercebidamente, como se Jesus nunca fosse voltar, ou você nunca fosse morrer. Mas Paulo, no verso 54 e 55 e 55, ele vai olhar para a morte como uma entidade, porque a morte é uma entidade. É por isso que a morte vai ser lançada no lago do fogo. E Paulo olha para a morte e desafia a morte. Por que ele desafia a morte? Porque ele sabe que um fato histórico já aconteceu. Que fato histórico que já aconteceu? Jesus ressuscitou. Ele matou a morte com a sua morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. E a morte morreu para não ressuscitar, mas para ser condenada eternamente. E então olha o que vai dizer no verso 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? É como se Paulo botasse o dedo na cara da morte, cadê a tua vitória, morte? Tragada foi a morte pela vitória. A morte morreu na morte de Cristo, e ele ressuscita para inaugurar a imortalidade. É com base nessa certeza, é com base nessa esperança, meus amados irmãos, que nós devemos viver. Tem luta? Tem. Tem drama? Tem. Tem sofrimento? Tem. Tem doença? Tem. Tem privação? Tem. Tem problema financeiro? Tem. Tem problema familiar? Tem. Mas a nossa história não termina num túmulo, a nossa história caminha para a glória. Por isso é que Paulo termina de uma maneira quase incompreensível para nós, no verso 58, fazendo uma aplicação, parece que fugindo do assunto, mas não está fugindo coisa nenhuma, e ele conclui assim, portanto ele está fazendo uma aplicação, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Ou seja, um crente que entende o que é a ressurreição, o que é a esperança cristã, o que é o céu, o que é a bem-aventurança, ele não é um crente gelatinoso, não. Ele é firme, ele é inabalável, ele não deixa a sua estrutura balançar, não. Ele não se intimida, não. Ele é firme, ele é inabalável. Se o corpo
enfraquecer, o espírito se fortalece. E ele diz assim: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Se você crê que Jesus ressuscitou, você crê que Jesus vai voltar, se você crê que só Jesus Cristo salva, e se você crê que você vai morar com Ele no céu, então você não pode ser um crente de braços cruzados, apático, omisso, acovardado. Sabe por quê? Porque há recompensa para o trabalho. Até um copo de água fria que você der para alguém em nome de Jesus, terá galardão. Então faça a obra de Deus, então fale desse nome, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Que Deus os abençoe, meus amados, que esta verdade, que é uma verdade central do cristianismo, possa encher o nosso coração de consolo, de segurança e de esperança. A Deus toda a glória. Amém.